Uma ótima tarde, pessoal. Sou o Renan Otero, executivo de contas aqui na Clara Cloud. A gente vai estar conversando um pouquinho hoje sobre o Fresh Service. Eu vou iniciar aqui o nosso webinar. Já adiantando, eu vou deixar o link aqui em cima na apresentação para vocês fazerem perguntas. Fiquem à vontade, podem acessar o link, perguntar o que vocês quiserem, tiverem dúvidas da solução. Hoje, a nossa agenda, a nossa ideia é comentar um pouquinho da Clara Cloud e da Freshworks, qual que é a visão da Clara Cloud, a visão da Freshworks, a gente conhecer um pouquinho das duas empresas, e dentro do Fresh Service a gente vai comentar um pouquinho sobre os tickets, como fazer a gestão deles, a gestão de problemas, mudanças e liberações, inventário de contratos, base de conhecimento, relatórios, um pouquinho sobre algumas automatizações na administração e um tempinho para a gente responder as perguntas, tá? Tem bastante conteúdo aqui, então eu devo acelerar em algumas partes o nosso webinar. A ideia é que a gente faça em 45 minutos, então vamos juntos aqui para que tudo dê certo. Comentando rapidamente sobre a Clara Cloud. Muita gente que não conhece o que a gente faz, ou qual que é a nossa visão. Então, a gente quer trazer serviços estratégicos em soluções de nuvens para os nossos clientes, sempre com visão humana e de forma clara. Hoje a gente atende mais cerca de 300 clientes, nós ajudamos mais de 10 mil pessoas indiretamente, e nosso time interno tem uma experiência de mais de 1.500 projetos realizados dentro de projetos em cloud, projetos em base instalada, enfim, desenvolvimento e outras soluções. Nós temos algumas parcerias estratégicas que nós agregamos muito valor. Então, nós temos 3 áreas de parcerias dentro do Google. Nós somos parceiros do G Suite, do Google Cloud Platform e do Chromebook. Nós somos parceiros também do Neverware, que é uma empresa que pega o sistema operacional do Chromebook e permite que você instale em outras máquinas. Assim, você consegue reduzir custos com licenciamento de sistemas operacionais e outros tipos. A Bright Sparks, que é uma empresa que desenvolve um conector para você poder fazer backup da sua infraestrutura local em diversas nuvens, incluindo o G Suite e o Google Cloud Platform. E a Freshworks, que a gente vai comentar hoje, que é uma empresa indiana, que desenvolveu o Freshdesk, o Freshservice, o Freshsales, entre outras soluções, desde atendimento, a CRM, soluções de chat, assim por diante. E nós também somos representantes e parceiros oficiais da Kaspersky, uma das maiores empresas de segurança e antivírus do mundo. Então, se vocês precisarem ou quererem saber mais, eu estou totalmente à disposição. Comentando um pouco sobre a Freshworks, né, da onde que surgiu a Freshworks, como é que essa empresa foi crescendo, da onde que vieram os serviços e assim por diante. Eu não coloquei a história completa dela aqui porque é um pouco extensa, vem desde 2010. Eu coloquei alguns pontos importantes para a gente conhecer, e a ideia, eu ponho um link depois na apresentação aqui para vocês conhecerem um pouquinho mais o institucional da Freshworks com toda a história da empresa para vocês verem. A Freshworks já surgiu de uma ideia do atual CEO, que é o Grish, em março de 2010. Ele estava participando de reparos, do processo de reparos de televisões, e achou que o processo de comunicação com o cliente e todo o acompanhamento dos casos era muito ruim. Realmente não tinha uma excelência, um método de gestão de você atender as pessoas que precisavam de um reparo na sua televisão naquela época. Então aí ele teve a ideia de criar o Freshdesk, que foi a primeira solução que a Freshworks entrou no mercado, que conquistou diversos mercados, clientes como HP, Dell, entre outros grandes aí que nós temos por aí. Aí em 2014, a Freshworks lançou o Fresh Service, que é o que a gente vai comentar hoje, que é a ferramenta para a gente também dar suporte aos nossos clientes. Eu já vou comentar um pouquinho as diferenças entre eles. E durante esse tempo ele foi tendo alguns investimentos. Em 2015, a Freshworks atingiu 50 milhões de investimentos, sendo 31 milhões desses 50 investimentos da própria Google, na verdade da empresa de investimentos que a Google tem. Então demonstra que é uma empresa onde que a Google está confiando, uma das nossas parceiras, e realmente eles têm muita excelência no mercado, e mais de 150 mil clientes ativos hoje, desses clientes, empresas gigantes, empresas conhecidas no mercado. Tá? Comentando um pouco sobre os produtos da Freshworks, eu não listei todos aqui para gente, eu coloquei os principais
fazem mais sentido para a gente conhecer agora, e nos próximos webinars a gente vai trazendo as novidades para vocês. O Freshdesk, para todo mundo conhecer, a visão dele é que a gente tenha suporte com excelência para os nossos clientes finais. Então, a ideia dele é que seja uma solução simples e rápida para que a gente consiga atuar na solicitação de chamada dos nossos clientes. O Freshservice, ele também tem esse viés da gente realizar o suporte com excelência para os nossos clientes finais, só que ele também vai entrar com os nossos clientes internos, então os colaboradores da nossa empresa, e a gestão de serviços e alguns outros pontos. Então, o Freshservice ele não é uma solução só para a área de tecnologia, ele é uma solução que pode atender a área de marketing, a área comercial, a área financeira, você consegue fazer gestão de serviços dentro dele. Então, por exemplo, a solicitação de férias, solicitação de reembolso, solicitação de um novo notebook, enfim, qualquer item que você queira gerenciar lá dentro. E ele é totalmente baseado no ITIL, para a gente fazer a gestão dos serviços e dos tickets. Então, comentando de novo em relação ao Freshdesk, ele é bem mais avançado, a maneira que a gente vai visualizar e tratar os casos lá dentro. Tá? A gente vai ver na prática aqui, eu vou fazer uma demonstração e a gente vai falando junto. E por último, mas não menos importante, o Freshsales, que é uma solução de CRM, uma solução para a gente gerenciar o relacionamento com o cliente, para times de venda com alta agilidade. Então, ele é CRM estruturado, com funis de vendas, toda a gestão de leads, campanhas, automações, respostas prontas. Então, ele ajuda a gente a gerenciar a venda de uma forma muito mais rápida e efetiva. Agora, pessoal, a ideia é que a gente comece a ver na prática a solução. Então, eu vou trocar aqui o meu ambiente e que a gente vai começar a ver o Freshservice realmente como ele funciona. Vou dar um zoom aqui na tela, talvez esteja pequeno para vocês, e acredito que assim dê para enxergar melhor. A gente vai começar a falar um pouquinho dos tickets nos seguintes fatores: como que a gente vai melhorar o autoatendimento do nosso cliente, tanto interno como externo, no caso do Freshservice, como que a gente pode gerenciar melhor os tickets com mais eficiência, como é que a gente pode dar uma olhadinha no SLA, o que a gente tem atrasado ou não, o que está estourando, e responder de forma rápida e padronizada às solicitações. Então, o Freshservice ele tem uma série de funcionalidades para ajudar a gente a ficar cada vez mais eficiente. Essa janela que eu estou aqui é a janela principal do sistema, quando você acessa com um perfil de agente, então eu estou acessando como se eu fosse um agente dentro do sistema que vai tratar casos, e aqui eu tenho um resumo dos meus tickets, quantos tickets eu tenho vencidos, quantos tickets abertos, em espera, vencendo hoje, não atribuídos. Aqui no canto direito eu tenho um painel de comunicados que os administradores podem realizar para todos os agentes dentro da solução e também pode realizar para os usuários finais. Minhas tarefas que eu criei ou eu fui atribuído a realizá-las. Metas disponíveis, que o Freshservice ele tem um mecanismo de gamificação, que nós podemos criar metas para os agentes, assim que eles atingem essa meta, eles ganham pontuação, eles vão ganhando uma badgezinha, que você pode escolher a badgezinha que eles vão ganhando, isso é bacana para até você conseguir promover prêmios, ou quem atingiu aquela meta, enfim. E as atividades recentes, o que os nossos agentes, os nossos colaboradores, as pessoas que eu me relaciono estão fazendo dentro do sistema para eu saber no meu dia a dia. Aqui no canto esquerdo, então, agora eu vou acessar minha área de tickets, lembrando que essa página que eu estou é a página inicial, então ela tem um resumo das informações do sistema, e agora eu vou aqui no canto esquerdo, no símbolo dos tickets, que é o segundo ícone de cima para baixo, para a gente conhecer um pouquinho mais o trabalho aqui dentro. Então, sempre que a gente acessar a área de tickets, ele já vai listar os tickets que nós temos aqui no sistema. E legal, Renan, mas o que ele está listando? O que eu posso ver aqui? Você tem sempre a opção de filtrar o que você deseja ver aqui. Então, eu vou clicar aqui em cima no tickets, traço todos os tickets, eu já tenho alguns filtros salvos. Então, por exemplo, eu posso ver os tickets que são só do tipo incidentes, todos os tickets que não estão resolvidos, todas as solicitações de serviço, que eu não tinha comentados, tickets que eu criei, tickets que caíram em spam, enfim. Tem diversos filtros prontos, visualizações prontas para eu decidir, e eu posso, já adiantando, não sei se alguém vai perguntar, personalizar essas visualizações, tá? Posso criar visualizações personalizadas conforme a minha necessidade. Dito isto, vamos abrir um ticket para a gente ver aqui
o que a gente pode fazer dentro dele. Quando eu clicar no ticket e acessar o conteúdo dele, eu já vou ver algumas informações aqui no canto direito. Então, qual que é o status desse ticket, a prioridade dele, se ele tem uma requisição para ser aprovada, então esse ticket tem uma requisição para ser aprovada, qual que era o vencimento dele, o SLA, então era 8 dias atrás, esse ticket está vencido, fiquem calmos, é só um ambiente de demonstração, tá? Informações do solicitante, quem foi a pessoa que realizou a abertura desse ticket aqui conosco. Posso ver outros tickets associados a essa pessoa também. E as propriedades dos tickets, as informações que nós temos relacionadas com esse caso. Então, prioridade, status, origem, de onde que ele veio, se foi por portal, por e-mail. Já aproveitando que nós estamos nesse campo, a gente tem diversos caminhos para abrir um atendimento aqui no Fresh Service. Então, ele pode ser aberto por um portal, que já é nativo aqui do Fresh Service. Eu só mostrar que você pode clicar aqui no seu usuário, no canto direito, e ver o portal de suporte. Mais tarde eu mostro para a gente. Você pode configurar para que você receba tickets por e-mail. Você também pode iniciar manualmente, você pode ter uma área de telefonistas e permitir que as pessoas liguem para você e criem esse ticket. Você pode entregar com um sistema de bate-papo próprio seu, ou você pode usar o Fresh Chat, que é um sistema que a Freshworks lançou recentemente para fazer esse tipo de integração, e também você tem outros diversos caminhos que você pode integrar usando as APIs do Fresh Service e ter diversos caminhos de origens para você poder atender os seus clientes, tá? Tipo, então nesse caso a gente sabe que é uma requisição de serviço, não é um incidente. Urgência baixa, impacto baixo e a prioridade. Aqui a gente pode definir que é um grupo que vai tomar conta desse chamado, um analista específico. Aqui empresa que esse chamado está se relacionando, ou setor da minha empresa, então você pode usar das duas maneiras ao mesmo tempo, é questão de como você está acostumado a estruturar o seu dia a dia. Categoria, então a gente pode categorizar isso em software, hardware, internet, esses campos são personalizados, já avisando para vocês, então eu tenho 4 opções aqui, em ambientes de produção que nós temos de projetos aqui, a gente tem 100, 120 opções aqui, enfim, aí você pode criar categorias, subcategorias, pode criar 3 níveis aqui dentro da categoria. E aqui embaixo, só para a gente completar, horas monitoradas, o que é muito interessante. Vamos supor que você quer de fato calcular, dentro desse atendimento, você vai realizar uma tarefa de formatação de uma máquina. Então, vou subir aqui um pouquinho só para mostrar. Então, você vai criar essa tarefa aqui, neste botão de tarefas, adiciona uma tarefa, eu já deixei criado aqui para a gente, o nome da tarefa é formatar PC, eu coloquei o vencimento em um dia, eu falo, legal, vou executar esta tarefa. Então, eu posso falar que eu tenho uma hora monitorada relacionada àquela tarefa de formatar o computador. Eu deixo ela considerada faturável, por exemplo, se eu quero realmente, se isso é para ser cobrado a mais do cliente ou não, se eu cobro por hora, então você pode ter esse tipo de controle, depois você consegue exportar isso nos relatórios, e você inicia o cronômetro para que você consiga ter o controle dessas horas faturadas dentro do seu serviço ou incidente. Bacana. Alguns outros pontos importantes. Quando eu vim aqui no caso, ou na solicitação de serviço, eu vou ver o que o cliente escreveu. Como isso aqui é uma solicitação de serviço, então ele já vem com os campos pré-determinados. Se fosse um caso, estaria escrito aqui o que a pessoa pediu para mim. Não consigo acessar o meu e-mail, preciso de um reset de senha, estou com um problema para tentar instalar tal aplicativo e assim por diante. Como agente, você pode responder, encaminhar essa mensagem para outras pessoas, adicionar anotações. Uma coisa que particularmente eu acho muito bacana é iniciar uma discussão. Essa é uma ferramenta que o Fresh Service traz. Você pode iniciar um bate-papo dentro da solução para você tirar dúvidas com outros agentes ou grupos solucionadores. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um agente específico que eu quero tirar uma dúvida, então falar, Danilo, me ajuda com esse caso, preciso de uma opinião, como que você acha melhor resolver isso aqui? Ou posso colocar um grupo específico, o time de gestão de mudança, por exemplo, o time de database aqui, o time, o que vocês acham, enfim. E as pessoas não precisam estar online para ver isso. As pessoas que estiverem online já vão receber o pop-up na hora que você mandar essa mensagem.
E as pessoas que estiverem offline, assim que elas acessarem o Flash Service, elas recebem um pop-up dessa mensagem para ver que tem uma discussão ali que alguém está precisando de ajuda ou está precisando de uma opinião. Então, isso aqui é muito legal. Muda um pouquinho o conceito. Existe a funcionalidade da gente deixar anotações no caso. Então, vou mostrar para vocês aqui. Ela pode ser pública ou privada, as anotações. Porém, a ideia da discussão é ser mais dinâmico, mais rápido do que a gente ter que ficar criando anotações, vindo no caso e entender o que está acontecendo ali. Último ponto aqui para mostrar para vocês sobre a aprovação, sobre o ticket, é a questão da aprovação aqui nessa linha de botões. Então, como esse ticket ele é do caso do tipo requisição de serviços, vamos imaginar que uma requisição de serviço de compra no notebook eu preciso passar a um valor alto, então eu tenho que ter um conselho de aprovadores para que isso aconteça. Então, o sistema já te permite fazer isso. Você define a solicitação para um grupo de aprovadores ou uma pessoa individual. Ela não precisa estar cadastrada dentro do sistema. Ela não precisa ser um usuário realmente dentro do Flash Service. Pode ser um usuário qualquer da sua organização. Você define isso, manda para a pessoa, ela já recebe um e-mail com um link para aprovar ou rejeitar. Simplesmente ela vai receber isso com todas as informações do caso, obviamente, para ela entender o que está acontecendo. E aí ela consegue aprovar ou rejeitar esta solicitação. Complementando aqui em cima, na linha de menus aqui do ticket, um pouquinho mais para cima, tem o fechar, responder. A gente tem algumas opções muito interessantes. Dentro do associar, eu posso associar esse ticket a uma nova mudança ou mudança existente. Se ele fosse, no caso, uma solicitação de serviço, se ele fosse um incidente, eu ia conseguir associar ele a um problema também, já mostro para vocês. Posso iniciar uma discussão, e aqui eu posso mesclar, caso seja repetido, faça sentido. Eu posso usar uma automatização de cenários, isso é muito bacana para ajudar a gente no dia a dia. Então, o que os cenários fazem? Os cenários eles permitem que a gente defina todos os valores dos campos, esses campos que estão aqui no canto direito, então prioridade, origem, urgência, grupos, de uma vez só. Em vez de eu ter que vir aqui, clicar e falar o grupo de gestão de mudança que vai resolver, o analista tal, a empresa, a categoria, eu posso criar uma automatização de cenário que já faz isso automaticamente para mim, em um clique. Então, eu posso ter várias automatizações de cenário aqui, é só escolher qual delas e executar e pronto, ele faz as tarefas dentro do caso para mim. Então, essa é a ideia do que a gente quer ver nos tickets aqui. Voltando para mostrar para vocês algumas indicações. Então, aqui no canto direito, na nossa listagem de filtros, nós temos vários campos para filtrar, encontrar os tickets que nós queremos. Então, por exemplo, os tickets que estão com determinados analistas, os tickets que veio de um solicitante, empresa, grupos, vencidos, os que vencem hoje, amanhã, nas próximas 8 horas. Então, para vocês terem controle dos tickets baseado em SLA, baseado em prioridade também, e por tipo. Então, você consegue também separar por tipo se ele é um incidente ou se ele é uma requisição de serviço. E aqui, visualmente, ele já indica para a gente que tem alguns tickets vencidos. Se tivesse algum ticket vencendo aqui, ele também teria uma tagzinha para a gente falando que está próximo do vencimento do SLA. Maravilha. Vamos agora falar um pouquinho de gestão de problemas para vocês entenderem como é que funciona. Eu vou criar um novo ticket de exemplo aqui para a gente, do tipo incidente. Para a gente ter um exemplo real. Solicitante, eu vou colocar aqui, eu mesmo fiz essa solicitação. O assunto, eu vou colocar que estou com problema, acesso à internet. O status aberto, a urgência eu vou deixar como média. Impacto prioridade não vou mexer nesse momento. Problema acesso à internet. Vou colocar aqui como categoria network. Não vou pôr nenhuma subcategoria no momento. E vou salvar esse ticket. Eu simulei agora como se eu fosse um atendente e estivesse conversando com a pessoa e eu criando um ticket ao mesmo tempo. Tá? Feito isso, agora que a gente vai falar de problemas, a gente vai falar como que a gente relaciona os incidentes a problemas.
descobrir quais os ativos estão relacionados. Então, eu vou colocar um ativo aqui para a gente ver como que isso funciona. Definir, identificar a causa raiz desse problema e montar um plano de contorno ou uma solução para este problema também. Vou contar para vocês também o que é o conceito de problema dentro do ITIL, da metodologia. Aqui eu vou associar neste ticket de incidente um ativo. Então, eu vou clicar aqui em ativo, escolher um. Não é um ativo meu, é um ativo de hardware. Vou pegar aqui um ativo do Chromebook e vou atribuir ele a este incidente. Então, eu estou com problema de acesso à internet, o ativo relacionado do cliente é esse aqui. Bacana. Então, vamos supor que a gente começou a receber uma série de tickets e problemas relacionados com acesso à internet. E a gente nota também que o ativo é muito parecido. Então, isso está começando a gerar um problema para a gente dentro da organização. Esse é o conceito de problema. Diversos incidentes que são muito semelhantes, com a mesma causa, eles vão gerar um problema para a gente. Então, quando eu começar a notar que esses casos são muito parecidos, eu vou associar esse carinha aqui a um problema. Como que eu faço isso? Venho aqui no menu em cima, associar a um novo problema. Aí ele vai começar a me perguntar, legal, quem que é o solicitante? Então, eu vou colocar eu mesmo aqui no caso. Problema de acesso à internet. Ele funciona que nem se fosse um ticket também. Então, status, prioridade. A diferença é que nós temos um vencimento. Então, até quando que nós temos para resolver esse problema de fato para todos os envolvidos e que isso não volte a acontecer. Então, vou colocar dia 9, por exemplo. O grupo que vai estar responsável por isso, ou a gente. Qual o departamento ou empresa que está relacionada com esse problema. E as categorias que a gente pode personalizar também para esse tipo de problema. Eu vou linkar este ticket e agora eu vou acessar o problema. Vou mudar aqui no canto esquerdo de menu. Então eu vou um link para baixo aqui dos tickets e vou acessar a área de problemas aqui. Legal, então esse primeiro problema que está listado aqui é o que eu acabei de criar. Só recapitulando, o layout é muito parecido com o layout de tickets, então aqui no canto direito nós temos a área de filtros para procurar e gerenciar os problemas, e aqui em cima nós temos os filtros prontos, e também nós podemos personalizar esses filtros e deixar salvos da maneira que fica melhor para a gente gerenciar. Vou abrir esse problema acesso à internet, e a gente vai dar uma olhadinha junto o que nós podemos fazer aqui dentro. Então, já na barra de relacionamento desse problema, eu já posso ver quais são os incidentes que estão relacionados com este problema. Então, no caso, eu tenho um, mas faria sentido que você tivesse vários. Então, 1, 2, 3, 10, 20, 100, para que isso realmente seja levantada a bandeira como um problema. Quais os ativos também que estão sendo impactados por esse problema? Vamos supor que foi uma atualização de hardware, de driver, numa versão do Windows específica, que só determinados ativos da sua empresa têm essa versão. Então, você pode ser afetado em todas elas. O ideal é que todos eles estejam listados aqui. Eu não vou... Enfim, os campos no canto direito aqui, praticamente a mesma coisa que a gente já viu. Lembrando que eles são personalizáveis. E eu vou focar aqui com a gente nas análises do problema. Então, qual é a causa raiz? A gente listar em detalhes aqui, em bullets, o que está acontecendo. Então, por exemplo, o problema de internet é devido à atualização do driver XYZ, está causando isso no sistema. O que isso traz para os usuários finais de impacto? Então, os usuários de determinada área não conseguem acessar a internet, traz lentidão, enfim, realmente detalhar o que está acontecendo para as pessoas. Sintomas, então, o que a gente consegue notar na máquina das pessoas que está acontecendo, para que a gente identifique isso de uma maneira mais fácil. E, por último, que eu acredito que seja uma das informações mais importantes aqui dentro do problema, é qual que é a solução permanente ou uma solução de contorno para nós. Então aqui, pode ser que você já tenha uma solução que foi criada por um outro agente,
ou a gente pode criar uma nova solução aqui. Então já dá o título dessa solução, fazer a atualização do driver de Wi-Fi para a última versão que foi lançada no dia tal, a versão é o número XXYZ, o link para download está aqui. A gente deixa isso como publicado e pronto. Aí, assim, todo mundo que tiver este problema, todos os incidentes que estiverem relacionados com este problema já vão ter acesso a essa informação de uma maneira fácil. E a gente vai ter isso mapeado também para identificar tudo que aconteceu. Desde quando começaram a sair os incidentes e quando que a gente conseguiu a resposta, quanto tempo demorou isso também para sair a solução de contorno, a solução verdadeira. Dito isto, a gente vai falar um pouquinho sobre mudanças e liberações. Então, como que a gente vai relacionar esse problema em uma mudança? Eu vou contar a diferença para vocês entre problemas e mudanças também. É definir a estratégia, deadline e prioridade de uma mudança, montar um plano de mudança com todos os fatores e pessoas e enviar uma mudança para aprovação. Vamos lá. Eu vou aqui na barra de menu, aqui em cima, no canto direito, eu vou clicar aqui em mudança, vou criar uma nova mudança. Renan, para que você está criando uma mudança, então? O que significa criar uma mudança? Então, vamos lá, vamos recapitular rapidamente. O ticket, ele é um incidente ou ele é uma requisição de serviço. O problema, ele é a identificação de que vários tickets estão sendo criados porque existe algum problema em algum processo, ou existe algum problema em algum hardware, em algum drive, alguma coisa está acontecendo para que aqueles tickets estejam sendo criados com um sintoma muito parecido. Então, a gente vai registrar um problema para isso. E a mudança a gente vai criar para que a gente não volte a ter aquele problema. Então, quais são os planos de mudança, os planos de ações que nós vamos ter dentro da empresa para que no futuro a gente evite aquele tipo de problema ou a gente tenha um processo melhor, mais bem definido para garantir que nossos usuários não sofram com aquela situação. Então, de novo, no solicitante da gestão de mudança, vou colocar que sou eu, só para um exemplo. E como vocês podem notar, é muito parecido como o ticket de problema, ele tem os campos de status, prioridade, impacto, qual que é o risco. O campo de risco ele está aqui, os outros não tem o campo de risco. Então isso é importante. Por que a gente tem um campo de risco aqui? Porque se a mudança, vamos pensar que a mudança vai afetar um data center, ou ela vai mexer com seus servidores, e você tem as aplicações principais da sua empresa nestes servidores, ela é uma mudança de alto risco, então você tem que ter uma atenção muito grande nela, para que tudo seja feito sem deixar os seus sistemas imparciais, por exemplo. Então, o tipo de mudança, se ela é pequena, grande, é uma emergência, os grupos que vão estar envolvidos nessa mudança, ou os agentes específicos, a descrição dessa mudança, quando que ela vai começar, vou colocar uma hora fictícia aqui, quando que ela vai terminar, também vou colocar uma data fictícia, qual é a empresa envolvida e as categorias. O bacana é que ele já vai trazer todo o histórico para a gente, então quais são os tickets envolvidos, os assets envolvidos e assim por diante. Então, eu vou linkar esse problema na minha gestão de mudança. Feito isso, vou trocar aqui no canto esquerdo de novo para as mudanças. De novo não, perdão, antes eu estava em problemas, agora eu vou trocar para as mudanças. E a primeira mudança que eu tenho aqui foi a que eu criei, que é um problema acesso à internet. Então vou abrir ela. Mais uma vez vocês podem notar que o layout é muito parecido. Então eu vou focar aqui nas diferenças. Então, dentro da gestão de mudanças, nós temos os problemas linkados, os ativos linkados. Dentro dos problemas, nós podemos ver os tickets associados, e aqui a gente começa a descrever tudo que vai acontecer nessa mudança. Então, qual que é o motivo para essa mudança? Por que ela está ocorrendo? O que os usuários sofreram? O impacto. Então, o que isso traz de prejuízo para a organização, de custo ou de perda de desempenho? Plano de lançamento. Então, feita essa análise de motivos e impactos, como que a gente vai fazer essa mudança? O que a gente vai fazer para melhorar todo esse processo interno, o processo externo, enfim, qualidade de hardware, software, para que a gente não tenha esse problema novamente. Um plano de recuo, então caso a gente faça o go live, né, caso a gente consiga fazer a mudança, mas a gente tenha algum problema drástico que a gente acabou não tendo visibilidade no planejamento, como que a gente vai voltar isso para a forma antiga de uma maneira segura? Então isso é muito importante.
E aqui embaixo, de novo, a gente entra com aprovações, que nem vocês, não sei se vocês se recordam, a gente viu na parte de tickets e nas solicitações de serviço. A gente tem aqui também na parte de gestão de mudança a área de aprovações. Por que aprovações? Deixa eu só selecionar um tipo de aprovação aqui para a gente. Não tem, perdão, não tem nenhum grupo de aprovações aqui. Mas como é que funciona? A gente seleciona grupos de aprovadores, então a gente define os grupos no painel de administração, quais são esses grupos que vão aprovar as mudanças. Nós escolhemos um deles e aqui a gente envia para aprovação, tá? Nosso ambiente de demonstração está sem nenhum agente para eu colocar aqui, mostrar para vocês. Mas é bem simples dessa maneira. Ele não permite, na aprovação de gestão de mudança, a gente enviar a aprovação unitária. No ticket ele permite, se for uma requisição de serviço. Aqui na gestão de mudança não permite. Então, para que serve a aprovação? Vamos de novo lembrar que se a gente tiver um custo envolvido, horas extras de pessoas do time, enfim, impactos em áreas da empresa, tem que envolver diversos outros times, qualquer aprovação que for necessária nesse sentido, não só financeira, mas também de envolver outras pessoas, times, infraestrutura, enfim. Você pode usar essa área de aprovação para isso. E, por último, comentando aqui sobre as liberações, eu vou aqui clicar no canto direito superior, nova liberação. Então, mesma ideia, qual que é a data inicial da liberação, já vou explicar para vocês o que é o conceito da liberação, a data final, os status, eu vou abrir padrão mesmo. Opa, perdão, faltaram as horas aqui de início. Pronto. Então, agora é o que eu fiz, criei minha gestão de mudança, preenchi tudo, mandei para aprovação, foi aprovado, legal, fiz minha gestão de mudança, acabou, coloquei o status dela como fechado, foi encerrada. Agora eu venho para liberação. O que é a liberação? Então a gente teve os incidentes, identificamos que temos vários incidentes do mesmo tipo, criamos um problema para investigar melhor esses tipos desses incidentes, criamos uma solução, criamos uma gestão de mudança para esse problema, para identificar o que a gente pode fazer melhor e corrigir, e a gente criou agora uma liberação. A liberação, nós vamos analisar a gestão de mudança para saber se ela realmente funcionou ou não. Então a gente constrói um plano de qualidade dessa gestão de mudança. Então, quais são os pontos que a gente tem que analisar daquela gestão de mudança? Então, por exemplo, problema no acesso à internet. Então, o que a gente tem que analisar? O que a gente tem que ficar de olho para garantir que aquela gestão de mudança foi um sucesso e não trouxe outros problemas, por exemplo, outros incidentes, ou não afetou outras áreas, enfim. Tudo que a gente tem que ficar de olho para que a gente garanta que aquela gestão de mudança foi um sucesso. E plano de teste, tudo que a gente vai fazer na prática para testar aquela gestão de mudança. Então, a gente vai ficar de olho num relatório específico, vamos ficar de olho em logs específicos, enfim, todos os detalhes que a gente vai fazer na prática para ver. Então, aqui no plano de construção, a gente define toda a teoria, tudo que a gente vai fazer, e no plano de teste, na prática, em detalhes, tudo que será feito também para a gente testar. E aí, se ela está em andamento, se ela está considerada incompleta, se ela está concluída. Então, se ela estiver considerada incompleta, porque a gente precisa voltar lá na gestão de mudança e ver o que está acontecendo para que a gente consiga completar essa liberação aqui. Tá? Então, isso é bacana para que a gente consiga garantir a qualidade da gestão de mudança. Próximo ponto, a gente vai falar rapidamente de inventário e contratos. Inventário e contratos eu não vou me aprofundar muito, pessoal. Eu estou aqui no canto esquerdo, eu vou passar no ícone de inventário e mostrar para vocês. A gente está ficando também sem tempo aqui, temos mais 10 minutos. Eu vou dar uma corridinha aqui. Então, na parte de inventário, a gente consegue gerenciar todos os ativos da nossa empresa, desde ativos que sejam máquinas, servidores virtuais, eu posso até ter ativos monitores, mouse, posso ter ativos físicos, cadeiras, mesas, isso não importa. Renan, mas como é que a gente faz isso? Os tipos de ativos, que é, por exemplo, o CI-Type que vocês estão vendo aqui, vocês definem esses tipos personalizados. Então, vocês podem criar N tipos de ativos dentro do sistema, tá? Então, você não está limitado a ativos do tipo tecnologia, vamos dizer assim. Você pode criar outros tipos de ativo. E dentro desses tipos de ativo,
vocês têm os campos que vocês podem definir que vocês querem ter informação. Então, por exemplo, neste ativo aqui, nós temos o custo dele, a garantia, aliás, perdão, ele está relacionado a um contrato para aparecer isso aqui. Nós temos, por exemplo, versão do sistema operacional, nós temos o campo de versão, o campo de memória, enfim, esses são alguns campos que estão atrelados àquele tipo laptop. Então, eu poderia ter um tipo servidor virtual com outros campos aqui para atender a minha necessidade. Então, isso é totalmente personalizado. Uma dica muito interessante, para a gente fazer para a gente mapear os ativos, a gente tem algumas opções, os ativos de hardware, né? A gente tem uma probe que você pode instalar na sua rede e ela fica fazendo um broadcast automaticamente para tentar levantar todos os ativos que você tem, desde switches, roteadores, notebooks, computadores, e mapear aqui para você. E nós temos um agente que você pode instalar unitário em cada máquina, para que ele também levante as informações aqui para você. Tanto a probe quanto o agente, eles levantam as mesmas informações, eles só funcionam de forma diferente. O agente você tem que instalar máquina a máquina, a probe você instala um dispositivo da rede que possa se comunicar com todos daquele local. Tá? E aí a gente consegue ter a gestão aqui. Aparecendo os inventários aqui para vocês vão conseguir filtrar esses carinhas aqui no canto direito, por tipo, por valor, por localização, para vocês terem a gestão. Vocês podem exportar também, caso vocês precisam fazer um relatório mais avançado. E contratos, para não me prolongar muito, basicamente é a mesma coisa, ele segue a mesma visão, a ideia dos ativos. Então você tem o tipo de contrato, então vou abrir um aqui para vocês verem. Então, vocês têm o tipo de contrato, que esse aqui é um tipo de contrato de software. Vocês veem qual produto que ele está relacionado, então ele faz a gestão de produto e fornecedores para você também. E o bacana é que ele faz a gestão de licenças. Então, se você relacionar um contrato com um ativo e você tiver uma quantidade de licenças nesse contrato, ele vai começar a contar para você se você está dentro do licenciamento correto ou não. Então, por exemplo, vamos supor que você tem 10 licenças e você tem 10 ativos consumindo esse tipo de licença. Pô, legal, você está dentro do seu licenciamento, está ok. Vamos supor que você tenha 15 ativos consumindo essas licenças, mas você só tem 10 em contrato. Então, opa, de onde que vieram essas outras 5 licenças que não estão mapeadas aqui no contrato? O que está acontecendo nesse sentido? Então, ele faz essa validação para vocês. Vamos para o próximo ponto, pessoal, que é a base de conhecimento. Quero mostrar aqui para vocês rapidamente também. Como é que funciona a nossa base de conhecimento? Nós criamos categorias, e dentro dessas categorias, nós criamos as pastas para a gente se organizar e colocar o conteúdo. Eu vou acessar a categoria publicado aqui para a gente. Dentro da categoria pública, eu posso adicionar uma nova solução, e assim que eu adicionar essa nova solução, ela já vai estar em tempo real. Vou colocar um exemplo para a gente aqui, correção internet intermitente. Então, eu posso descrever minha correção aqui. Isso aqui vocês podem colar páginas da web, vocês já podem pegar conteúdos prontos e colar aqui. Ele usa formatação de texto rico. Posso deixar ela publicada já. E assim que eu salvar, isso já vai estar disponível para os meus agentes usarem internamente, nos casos, para ficar mais fácil. Isso vai estar disponível até para os usuários, na hora que eles acessarem o portal para criar um ticket, ele já vai tentar aconselhar essa solução para as pessoas, se elas escreverem algo que esteja parecido com o título ou com algum trecho dessa descrição que nós colocarmos aqui. Importante a gente usar as tags do sistema também para que as pessoas, para que o sistema consiga tentar entregar soluções prontas já para os usuários. Feito isso, é só salvar a solução e pronto, ela está disponível em tempo real para você. Lembrando que a gente tem os tipos aqui embaixo, se ela está publicada, se ela está em rascunho, se ela é interna, se ela é interna, quer dizer, se ela é só para os agentes, se ela pode ser para os usuários finais também. Pessoal, vindo para um próximo ponto aqui, relatórios, que não é, e vindo por último, mas é um dos pontos mais importantes. A Freshworks lançou recentemente o Analytics, que é um módulo avançado de relatório e muito prático, muito rápido para a gente criar o que a gente quiser aqui. Vou voltar aqui só para vocês conhecerem.
ele já vem com diversos modelos de dashboards prontos para a gente. Então, por exemplo, eu vou pegar esse modelo aqui, Help Desk at a Glance, então, que é, como a gente pode ver, os fatores gerais de indicadores do Help Desk. Então, por exemplo, eu posso ver aqui tickets por prioridade, tickets por localização de usuário, tickets por tipo. Então, eu tenho 6 tickets aqui no caso que são incidentes, 6 que são requisição de serviços, tempo médio de resposta para o ticket em minutos, quais são as origens dos tickets, de onde eles estão vindo, tickets por status, então eu tenho 9 tickets abertos, 3 fechados e assim por diante. Tenho diversos indicadores. E como é que eu crio isso? Uma forma muito fácil, muito rápida. Eu venho aqui no canto direito, perdão, vou pegar um relatório que eu criei aqui. Aqui. Eu venho aqui no canto direito e eu adiciono esses widgets, que são já relatórios prontos, entre aspas, e eu tenho todos os objetos do sistema que eu quero usar. Então, por exemplo, eu quero criar um relatório baseado nos tickets, quero criar um relatório baseado em problemas, gestões de mudanças, liberações, tarefas, ativos, usuários, grupos, departamentos, assim por diante. Então, por exemplo, eu quero criar um relatório baseado em tickets, vou arrastar esse carinha para cá, vou fechar essa janela, vou clicar nesse relatório. Dentro dele eu vou mudar o nome, então eu vou falar tickets. Vou colocar tickets por tipo, só para mostrar um exemplo. E agora eu vou filtrar as informações que eu quero. Então eu vou clicar aqui no canto direito no funil. Então os tickets de qual data? Criados nos últimos 30 dias. Eu vou deixar os tickets que foram criados sempre no sistema. Eu quero agrupar por quais informações? Por prioridade? Não, eu quero agrupar por tipo de tickets. Então, quero saber os meus tickets não importa o período, agrupados por tipo. Vou aplicar. Em tempo real, ele vai calcular a informação para mim. Então, eu tenho 7 tickets do tipo incidente e 6 tickets do tipo requisição de serviço. Posso salvar esse relatório. Pronto, na hora que eu voltar no meu dashboard, ele já está atualizado e salvo do jeito que eu deixei. Você pode aumentar, expandir, você pode mudar o tipo de relatório só clicando, bem prático e bem rápido. Pessoal, essa é a ideia do nosso visão geral aqui do Fresh Service. Nós tive que correr um pouquinho aqui para a gente conseguir encaixar dentro do tempo. E se vocês tiverem alguma pergunta, eu estou à disposição. Por favor, fiquem à vontade para fazer elas. E eu vou respondendo assim até acabar o nosso tempo aqui.
Então é isso, pessoal. Quero agradecer a presença de todos. Quero agradecer também quem estiver assistindo, tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato comigo, fiquem à vontade. Vocês vão receber o meu contato. Eu estou à disposição para atender vocês, tirar qualquer dúvida que vocês tenham na solução. É isso aí. Desejo uma ótima tarde a todos. Mais uma vez, gratidão. Tchau, tchau.